O processo de concessão do serviço de água e esgoto de Serrana foi discutido ontem em reunião com o Ministério Público, vereadores e Prefeitura. Até agora, o problema continua sem solução. A reunião de quase 2 horas não foi suficiente para se chegar a uma solução. Representantes da Prefeitura argumentaram ao Ministério Público que a situação é difícil e que o município não tem condições de resolver o problema. Serão cerca de 50 milhões a serem investidos nos serviços. A inadimplência chega a 70%. A maioria da população não paga há 10 anos sequer a tarifa mínima de R$ 17. Além das ligações clandestinas, hidrômetros com defeitos, troca de encanamentos e contratação de mão de obra. Nós temos que buscar recursos que hoje está difícil no governo federal e estadual, ou criar uma autarquia, ou mesmo iniciar uma questão de uma parceria público-privada para administrar, principalmente a estação de tratamento de esgoto. A solução do problema ainda esbarra na possibilidade de ninguém se apresentar no edital. Nós, na verdade, nem sabemos se haverá empresas interessadas em participarem dessa licitação. A situação é tão caótica que vocês têm essa preocupação? A preocupação não é só caótica, né? Não digamos que a situação seja tão caótica, mas digamos que o valor do investimento para uma cidade como Serrana é um valor relativamente alto. Para a maioria dos vereadores, a concessão pode ser viável, mas carece de melhor transparência. Os argumentos apresentados pela Prefeitura, do meu ponto de vista, não estão corretos. Está havendo uma distorção muito grande que se realmente essa viabilidade é da forma como que eles estão apresentando. O investimento em troca de tubulação, investimento em pessoal, investimento total, ele beira em média de 45 a 50 milhões. O município, na crise que todos os municípios passam, Serrana não é diferente, ele não tem esse valor para investir. No momento, a melhor solução seria a concessão, como tantos outros municípios têm feito com sucesso. Para o Ministério Público, a questão é se chegar a uma solução o mais rápido possível, em condições das metas assumidas serem cumpridas. Nós não temos uma preocupação tão grande com a questão a respeito da gestão privada ou gestão pública, né? O que a gente quer é que haja uma gestão eficiente que atenda às necessidades da população. Esse ponto nós vamos discutir com a comunidade, né? Com as pessoas que participam e, eventualmente, verificar que encaminhamentos a gente pode dar. Luiz Fernando Luff, de Serrana, para o Jornal da Clube. Golfeto, a concessão da água e esgoto em Serrana seria a melhor opção, já que o setor público, como se comprovou, não consegue atender às necessidades da população. Depende. Os gregos chamam de alges, dor. Analgésico é o que tira a dor. Bem, mas que dor? Na antiguidade distinguia-se 2 tipos de dor. Dor de alegria, nascimento, e dor de óbito, morte, de tristeza, portanto. Ela perdura. O Brasil vive um capitalismo de Estado, coisa antiga, e está grávido de um capitalismo de mercado. Se a criança não nascer, morre o regime, morre o próprio país do ponto de vista econômico. Nós vivemos este momento histórico e estamos precisando de um parteiro que comece na União, no Estado, nos municípios, ou que recomece o processo de transição do capitalismo de Estado para o capitalismo de mercado. Miguel de Unamuno, reitor da Universidade de Salamanca, na Espanha, dizia claramente, aspas, não há ressurreição sem morte. É preciso, portanto, nos situarmos nesta realidade para que o momento exato não passe e o país acaba perdendo. Bem, de qualquer forma, o que nós temos na possibilidade dessa concessão, que é inevitável, é saber, primeiro, se for mantido o monopólio, a situação até piora. Não é o Estado ou o setor privado que tenha uma preferência muito acentuada. O que precisa ficar bem claro é que o que favorece o desenvolvimento é a concorrência. Ela não existe perfeitamente em cartel, ela não existe nem no monopólio, seja ele público ou privado. Então, a concorrência é que tem que ser instalada. E, portanto, o capitalismo de Estado precisa entrar em funeral para que venha a nascer o capitalismo de mercado. Aí sim, aí nós teremos efetivamente alguma coisa muito importante, mas que precisa ser retomado. Lembre-se do caso da telefonia no Brasil. Veja como é que era esse setor e veja como é agora a abundância de terminais telefônicos, inclusive o fixo e o telefone celular.
O Brasil mudou nessa área. Ele entrou no século XXI. No setor de água e esgoto, no saneamento, está tudo no século passado. No fundo, nós temos efetivamente uma grande disputa. A burocracia estatal com o consumidor. Essa disputa perdura, queiramos ou não. Ela vai existir e é preciso, portanto, uma habilidade política para essa transição. O fato é que o Brasil não pode continuar com um pé no passado, olhando para o futuro. Essa é a verdade. Privatizar se necessário, mas fundamentalmente, se não privatizar, estabelecer rapidamente o processo de concessão, o processo de concorrência, que é ele que acaba estabelecendo aquilo que nós buscamos sempre no encontro da ética com o mercado, o preço justo, a tarifa adequada.